Você já parou para pensar por que tantos relacionamentos que começam cheios de amor e esperança acabam em desilusão e separação? Por que casais que se amavam profundamente chegam a um ponto em que não se suportam mais? Hoje você vai descobrir uma verdade que Padre Pio, um dos santos mais amados do século XX, alertava constantemente. O amor humano sem Deus é como uma casa construída sobre areia, que desmorona na primeira tempestade. Este não é apenas mais um vídeo sobre relacionamentos. É um chamado urgente para que você compreenda o que realmente sustenta um amor verdadeiro e eterno. Padre Pio de Pietrelcina viveu entre 1887 e 1968, carregando as chagas de Cristo em seu próprio corpo por mais de 50 anos. Ele não era apenas um místico que vivia experiências sobrenaturais. Era também um pastor de almas que atendia milhares de pessoas em confissão, conhecendo profundamente o coração humano, seus anseios, suas fraquezas e suas necessidades mais íntimas. Durante décadas ele observou casais se destruírem, famílias se desfazerem e corações se partirem, sempre por uma mesma razão fundamental: a ausência de Deus no centro da relação. Suas palavras não vinham de teorias teológicas distantes da realidade, mas da experiência direta com a dor humana e do conhecimento sobrenatural que Deus lhe concedia. O santo italiano dizia frequentemente que onde não está Deus, nada permanece. Esta sentença espiritual, baseada em sua ensinança constante sobre a centralidade de Cristo na vida, revela uma verdade assustadora e ao mesmo tempo libertadora. Assustadora porque muitos de nós construímos relacionamentos inteiros sem colocar Deus como fundamento. Libertadora porque, ao compreendermos isso, podemos transformar nossa realidade antes que seja tarde demais. Padre Pio não estava interessado em julgar pessoas ou situações. Seu coração transbordava amor e misericórdia. Mas justamente por amar tanto, ele não podia ficar calado diante de um erro que levava tantas almas ao sofrimento e à perdição espiritual. Muitas pessoas hoje vivem juntas sem o sacramento do matrimônio, acreditando que o amor que sentem é suficiente. Podem ter projetos em comum, dividir responsabilidades, até mesmo criar filhos juntos. Mas Padre Pio alertava que essa união, por mais sincera que pareça, está privada da graça sacramental que fortalece o amor nos momentos de crise. Não se trata de uma mera formalidade religiosa ou de seguir tradições antigas. Trata-se de abrir as portas da relação para que Deus entre com sua força transformadora. Sem essa dimensão sobrenatural, o amor fica reduzido apenas ao plano humano, onde as emoções oscilam, onde o egoísmo facilmente se instala e onde as dificuldades se tornam intransponíveis. O primeiro grande perigo que Padre Pio identificava no amor sem Deus é que ele inevitavelmente se enfraquece e se torna vulnerável ao egoísmo. O amor humano, quando não está fundado em Cristo, tende a se voltar para si mesmo. Inicialmente, pode parecer generoso e dedicado, mas com o passar do tempo, quando surgem as primeiras dificuldades, revela sua verdadeira natureza. Busca satisfação imediata, quer ser servido em vez de servir, coloca as próprias necessidades acima das necessidades do outro. Padre Pio observava isso repetidamente em seu confessionário. Casais que no início pareciam tão apaixonados, depois de alguns anos se tornavam estranhos um para o outro, cada um preso em seu próprio mundo de desejos e frustrações. Padre Pio ensinava que o amor verdadeiro deve ser um reflexo do amor de Deus, que é sempre doação, nunca egoísmo. Deus nos ama não porque merecemos, não porque lhe trazemos algum benefício, mas porque Ele é amor em sua essência. Quando um casal constrói sua relação sobre esse fundamento divino, aprende a amar da mesma forma, aprende a se doar mesmo quando não tem vontade, a perdoar mesmo quando a mágoa é grande, a permanecer fiel, mesmo quando a tentação chama. Mas quando Deus está ausente, o amor se reduz a uma troca de interesses. Eu te amo enquanto você me faz feliz. Eu fico ao seu lado enquanto você atende minhas expectativas, e no momento em que essa equação deixa de funcionar,
o relacionamento desmorona. O santo dizia frequentemente: onde não está Deus, nada permanece. Esta não é apenas uma frase bonita para reflexão espiritual. É uma lei espiritual tão real quanto a lei da gravidade no mundo físico. Assim como um edifício sem fundação sólida, inevitavelmente desaba, um relacionamento sem Deus como base inevitavelmente fracassa. Pode demorar anos, pode parecer estável por um tempo, mas quando vêm as tempestades da vida, e elas sempre vêm, a estrutura não resiste. Padre Pio via isso com clareza sobrenatural. Ele podia olhar para um casal e perceber se estava construído sobre rocha ou sobre areia. E seu coração sofria ao ver tantos construindo sobre areia, achando que estavam seguros. O amor que não é sustentado pela fé tende a se cansar quando as dificuldades chegam. Nos primeiros tempos de um relacionamento, tudo parece fácil. A paixão é intensa. Os defeitos do outro parecem pequenos ou até charmosos, à disposição para fazer sacrifícios. Mas com o tempo, a realidade se impõe. O outro revela suas feridas, suas limitações, seus pecados. As circunstâncias da vida trazem pressões financeiras, problemas de saúde, diferenças de opinião sobre como educar os filhos. E é nesse momento que o amor meramente humano mostra sua insuficiência. Sem a graça de Deus, a pessoa não encontra forças para continuar amando. O cansaço vence, a decepção se instala, e o que antes era amor se transforma em ressentimento. A segunda advertência crucial de Padre Pio é que viver juntos sem o sacramento do matrimônio é deixar Deus fora do projeto de vida do casal. A Igreja Católica ensina no Catecismo, nos parágrafos 1601 a 1666, que o matrimônio não é apenas uma união civil ou um contrato social. É um sacramento, uma realidade sagrada instituída por Deus, através da qual Ele derrama graças especiais sobre os esposos. Quando um casal escolhe viver juntos sem receber esse sacramento, está dizendo, ainda que inconscientemente: não precisamos da bênção de Deus, não necessitamos de sua graça, podemos fazer isso sozinhos com nossas próprias forças. Padre Pio, homem profundamente sacramental que celebrava a missa com intensa devoção e passava horas no confessionário, compreendia o poder transformador dos sacramentos. Ele sabia que não são meros rituais vazios, mas canais através dos quais Deus age poderosamente na vida das pessoas. No sacramento do matrimônio, Cristo une os esposos de uma forma que vai além do natural. Ele os torna participantes de seu próprio amor pela Igreja, como ensina São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27. Esse amor é fiel, total, fecundo e indissolúvel. Sem esse fundamento sacramental, o casal tenta construir algo que está além de suas capacidades meramente humanas. Viver junto sem estar casado sacramentalmente geralmente significa não ter pedido a bênção de Deus sobre a relação, não ter recebido a graça sacramental que fortalece a fidelidade nos momentos difíceis e não ter assumido um compromisso público e espiritual diante de Deus e da comunidade. Padre Pio via nessa situação uma porta aberta para o desânimo, para a dúvida e para a separação espiritual entre os parceiros. Porque quando os problemas vêm, e não há um compromisso sagrado que sustente a união, torna-se muito mais fácil simplesmente ir embora. O sacramento do matrimônio não é uma corrente que prende as pessoas contra sua vontade. É uma âncora que as mantém firmes quando as ondas da vida querem arrastá-las para longe uma da outra. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1601, explica que o matrimônio é uma aliança entre um homem e uma mulher ordenada ao bem dos cônjuges e à procriação e educação dos filhos. Não é apenas sobre sentimentos ou conveniência. É sobre um projeto de vida inteiro, onde duas pessoas se tornam uma só carne, como diz o livro do Gênesis, e caminham juntas rumo à santidade. Padre Pio valorizava imensamente essa dimensão sagrada do matrimônio. Ele ficava profundamente emocionado quando presenciava casamentos, porque sabia que estava diante de algo muito maior que uma simples cerimônia.
estava diante de um mistério de Deus se manifestando na história humana. O parágrafo 1650 do Catecismo nos lembra que o amor conjugal deve refletir a entrega de Cristo à Igreja. Esse é o padrão altíssimo que Deus estabelece para o amor entre os esposos. Cristo se entregou totalmente, sem reservas, até a morte na cruz. Ele nunca desiste de sua Igreja, mesmo quando ela lhe é infiel. Ele a purifica, a santifica, a ama incondicionalmente. Quando um casal recebe o sacramento do matrimônio, Deus lhes dá a graça para amarem um ao outro com esse mesmo amor. Não porque sejam perfeitos, mas porque participam do amor divino que é derramado em seus corações. Sem esse sacramento, falta esse auxílio sobrenatural, e o casal fica lutando com suas próprias forças limitadas. A terceira advertência de Padre Pio diz respeito ao egoísmo que destrói as relações quando Deus não está presente. O santo capuchinho dizia frequentemente que o egoísmo é o maior inimigo do amor verdadeiro. E onde Deus não reina, ali o egoísmo inevitavelmente se instala como senhor. Quando uma relação não tem Deus como centro, o que naturalmente ocupa esse lugar vazio? O eu. Minhas necessidades, meus desejos, minha felicidade, minha satisfação. A outra pessoa se torna um meio para meus fins, não um fim em si mesma, criada à imagem e semelhança de Deus e digna de amor incondicional. Padre Pio observava que quando um casal vive junto sem Deus, frequentemente o centro da relação se torna o eu de cada um. As decisões são tomadas por conveniência pessoal, em vez de buscar o bem comum do casal. E o sacrifício e o perdão se tornam extremamente difíceis porque não há uma referência superior que motive a doação de si mesmo. O amor de Deus nos ensina a dar, não a tomar, dizia o santo. Quando Cristo é o modelo e a fonte do amor do casal, eles aprendem a imitar sua generosidade. Aprendem que amar é colocar o bem do outro acima do próprio conforto. É perdoar 70 vezes 7, como Jesus ensinou. É carregar a cruz de cada dia por amor. Sem essa escola divina do amor, a relação se transforma em uma transação emocional. Eu te dou atenção. Você me dá validação. Eu trabalho para sustentar a casa. Você cuida das tarefas domésticas. E quando uma das partes sente que a outra não está cumprindo sua parte do acordo, a revolta surge. O ressentimento cresce. A conta mental dos favores dados e não retribuídos vai aumentando até que explode em conflitos devastadores. Padre Pio via isso repetidamente. Pessoas que amargavam suas vidas inteiras porque mantinham um registro mental de todas as vezes que tinham sido injustiçadas pelo parceiro, sem nunca conseguir perdoar de verdade. O perdão genuíno, aquele que liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado, só é possível quando recordamos que nós mesmos fomos imensamente perdoados por Deus. Quando um casal vive sem essa consciência da misericórdia divina, o perdão se torna impossível. Porque sem Deus, não há medida superior de amor a qual recorrer. Só há o pequeno amor humano, que se ofende facilmente, que guarda rancor, que condiciona seu afeto ao comportamento do outro. Padre Pio ensinava que apenas o amor divino, recebido nos sacramentos e cultivado na oração, é capaz de transformar o coração egoísta em coração generoso. A quarta advertência fundamental de Padre Pio está relacionada à graça renovadora do sacramento da confissão. O santo passava até 18 horas por dia no confessionário, ouvindo os pecados e as dores de milhares de pessoas. Ele tinha uma compreensão profundíssima de como o pecado não confessado envenena as relações humanas. Via claramente que muitos problemas de casal nascem ou se agravam por causa de ressentimentos não confessados, culpa não entregue a Deus e feridas emocionais não levadas a Cristo para serem curadas. A ausência da confissão regular na vida de um casal é como deixar o lixo se acumular em casa. Com o tempo, o ambiente se torna insuportável. Padre Pio não chamava a confissão de um simples registro de culpas ou uma lista de pecados para aliviar a consciência. Para ele, o sacramento da reconciliação era um ato de conversão genuína e de renovação da vida interior.
Era o momento em que a pessoa se encontrava com a misericórdia infinita de Deus e experimentava um recomeço verdadeiro. Quando um casal se aproxima junto do sacramento da confissão, algo poderoso acontece. Os corações são purificados, as mágoas antigas são dissolvidas pelo perdão divino, e ambos se tornam capazes de recomeçar a relação em um nível mais profundo e autêntico. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1451, ensina que a confissão sacramental reconcilia com Deus e com a Igreja. Esta segunda parte é fundamental para os casais entenderem. Quando alguém peca, não ofende apenas a Deus, mas também causa feridas na comunidade, especialmente na comunidade mais íntima que é a família. A confissão restaura esses vínculos quebrados. Quando os dois parceiros se confessam regularmente, eles mantêm seus corações limpos e abertos um para o outro. Não permitem que a sujeira do pecado se acumule criando muros de separação. Padre Pio via muitos casais sofrendo por orgulho, maridos que não queriam pedir perdão por seus erros, esposas que guardavam mágoa de ofensas antigas, e esse orgulho envenenava tudo. A confissão é a escola da humildade. Quando uma pessoa se ajoelha no confessionário e reconhece seus pecados diante do sacerdote, está dizendo: eu não sou perfeito, eu erro, eu preciso de misericórdia. Essa mesma atitude de humildade é essencial na vida conjugal. Casais que confessam juntos, crescem juntos na humildade e na capacidade de pedir perdão um ao outro. Reconhecem que ambos são pecadores necessitados da graça de Deus, e essa consciência compartilhada cria uma união profunda. A quinta e talvez mais importante advertência de Padre Pio é que o amor com Deus se torna fortaleza nas provações inevitáveis da vida. O santo ensinava que as dificuldades não são sinal de fracasso ou de que Deus abandonou o casal. Pelo contrário, são oportunidades para crescer em fé e em amor verdadeiro, desde que sejam enfrentadas com Deus como centro. A vida conjugal não é um conto de fadas onde tudo é perfeito e fácil. É uma escola de santidade onde Deus usa as circunstâncias, incluindo as difíceis, para purificar e aperfeiçoar o amor dos esposos. Quando um casal vive sem Deus, a primeira crise séria geralmente leva ao colapso da relação. Pode ser uma crise financeira, uma doença grave, a perda de um filho, uma traição, problemas com vícios ou qualquer outra provação dolorosa. Sem o fundamento da fé, as pessoas não têm recursos espirituais para enfrentar essas tempestades. A relação se rompe porque não há nada mais profundo, segurando os dois juntos além dos sentimentos e das circunstâncias favoráveis. E quando os sentimentos mudam e as circunstâncias pioram, não sobra nada. As palavras ditas se tornam armas que ferem profundamente. O ressentimento cresce até ocupar todo o espaço que antes era do amor. Em contraste, quando Deus está no centro da relação, o casal encontra recursos sobrenaturais para enfrentar qualquer tempestade. Eles aprendem a perdoar da forma que Cristo perdoou, sem medir, sem contar as vezes, com generosidade total. Buscam a reconciliação mesmo quando é difícil, porque sabem que Deus quer uni-los e não separá-los. Veem as cruzes da vida não como castigos injustos, mas como caminhos de santificação. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 6: o que Deus uniu, que o homem não separe. Quando um casal recebe o sacramento do matrimônio, Deus realmente os une de uma forma que transcende o meramente humano. E essa união divina é indestrutível se os esposos permanecem fiéis a Deus. Padre Pio insistia: o amor verdadeiro pede sacrifício, fidelidade e oração em comum. Quando esses três elementos estão presentes, as dificuldades não destroem o relacionamento, mas o transformam e o fortalecem. O casal que reza junto, permanece junto, diz um antigo provérbio cristão, que Padre Pio confirmava constantemente em sua experiência pastoral. Na oração, os esposos colocam seus problemas diante de Deus, pedem sua sabedoria, recebem sua paz. Na oração, eles se lembram de que não estão sozinhos na luta,
mas que o próprio Cristo está presente no meio deles, como prometeu estar onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome. O sacrifício é outra dimensão essencial que Padre Pio enfatizava. Amor sem sacrifício não é amor verdadeiro, é apenas sentimentalismo. O verdadeiro amor exige renúncia do próprio eu, aceitação das limitações do outro, paciência nos momentos de irritação. Cristo mostrou o caminho do amor verdadeiro na cruz. Ele não apenas falou sobre amar, mas deu sua própria vida. Os esposos são chamados a imitar esse amor sacrificial no dia a dia. E só conseguem fazer isso quando bebem constantemente da fonte da graça divina, através dos sacramentos e da oração. A fidelidade é o terceiro elemento que Padre Pio destacava. Não apenas fidelidade física, evitando o adultério, mas fidelidade total. Fidelidade aos votos feitos diante de Deus, fidelidade ao projeto de vida compartilhado. Fidelidade mesmo quando surgem tentações ou dificuldades. Essa fidelidade heróica só é possível com a ajuda da graça. Sem Deus, quando surge uma pessoa mais atraente, quando o parceiro fica doente ou envelhecido, quando os sentimentos iniciais se enfraquecem, a tentação da infidelidade se torna forte demais para resistir. Mas com Deus, há uma força superior que capacita a pessoa a permanecer fiel, honrando o compromisso sagrado feito. Nos momentos mais difíceis de sua própria vida, Padre Pio se agarrava à cruz de Cristo. Ele carregava os estigmas, as chagas de Jesus, em seu próprio corpo. Sofria dores físicas terríveis, além de intensas provações espirituais e perseguições injustas. Mas nunca desanimou, nunca perdeu a fé, porque mantinha o olhar fixo em Cristo crucificado e ressuscitado. Ele ensinava aos casais a fazerem o mesmo. Nos momentos de crise conjugal, olhar para a cruz. Ali está o maior exemplo de amor e fidelidade. Ali está a fonte da graça para continuar amando quando tudo parece impossível. Padre Pio não vinha julgar ninguém que estivesse vivendo em situação irregular aos olhos da Igreja. Seu coração transbordava misericórdia e compreensão pelas fraquezas humanas. Mas justamente porque amava as pessoas, ele não podia permiti-las continuarem em caminhos que levariam ao sofrimento e à separação de Deus. Sua advertência sobre casais que vivem juntos sem Deus é, antes de tudo, um chamado à conversão, não ao julgamento. É um convite para que cada pessoa olhe honestamente para sua situação e pergunte: Deus está realmente no centro da minha relação? Ou estou tentando construir algo duradouro apenas com forças humanas limitadas? A conversão que Padre Pio propõe não é rejeitar a experiência humana do amor, mas integrá-la com Deus para que seja plena, fecunda e santa. Não é negar os sentimentos ou a paixão, mas elevá-los a um nível superior através da graça sacramental. Não é transformar a relação em algo frio e religioso, mas torná-la verdadeiramente amorosa através da participação no amor divino. Deus não é um intruso que vem estragar a festa do amor humano. Ele é o fundamento sem o qual o amor humano não pode se sustentar a longo prazo. Muitas pessoas têm medo de colocar Deus no centro de suas relações porque pensam que isso significa perder liberdade ou espontaneidade. Mas Padre Pio ensinava exatamente o contrário. A verdadeira liberdade vem de estar em harmonia com a vontade de Deus, não de fazer o que queremos sem limites. E a maior espontaneidade, o amor mais autêntico, surge quando permitimos que o Espírito Santo transforme nossos corações egoístas em corações generosos. As regras da Igreja sobre o matrimônio não são correntes que aprisionam, mas trilhos que guiam o trem do amor para que não descarrilhe. O chamado à conversão inclui passos concretos. Para casais que vivem juntos sem o sacramento do matrimônio, significa buscar a regularização de sua situação perante Deus e a Igreja. Isso pode parecer difícil ou até impossível em algumas circunstâncias, mas Padre Pio insistia que com Deus tudo é possível. Pode exigir humildade para reconhecer que a escolha de viver juntos sem casar não foi a melhor. Pode exigir paciência para resolver situações complicadas do passado, como matrimônios anteriores que precisam ser anulados. Pode exigir coragem para enfrentar o que os outros vão pensar.
Mas o fruto dessa conversão é uma bênção imensa. Quando um casal finalmente recebe o sacramento do matrimônio, após anos vivendo juntos, algo muda profundamente. Não é apenas uma cerimônia externa. É o início de uma nova fase da relação, agora fortalecida pela graça sacramental. Padre Pio presenciou inúmeras vezes essa transformação. Casais que estavam à beira da separação, que brigavam constantemente, que não encontravam mais alegria na relação, depois de se casarem sacramentalmente e começarem a viver com Deus no centro, experimentavam uma renovação total. O amor voltava a florescer, a paz se instalava no lar, os problemas que pareciam insolúveis encontravam soluções. Para casais que já são casados sacramentalmente, mas que permitiram que Deus fosse gradualmente sendo empurrado para as margens de suas vidas, a conversão significa trazer Cristo de volta ao centro. Significa retomar a prática regular dos sacramentos, especialmente a confissão e a comunhão. Significa estabelecer o hábito da oração em família. Significa tomar decisões importantes consultando primeiro a Deus em oração, não apenas seguindo impulsos ou cálculos puramente racionais. Significa ver o cônjuge não apenas como parceiro de vida, mas como companheiro de caminhada rumo ao céu. Padre Pio era um homem de intensa vida de oração. Ele passava horas em contemplação diante do Santíssimo Sacramento. Rezava o rosário constantemente. Oferecia suas dores e sofrimentos em união com a paixão de Cristo. E era exatamente dessa profunda comunhão com Deus que brotava sua sabedoria para orientar as pessoas, incluindo os casais. Ele não dava conselhos baseados em psicologia popular ou em tendências culturais. Dava orientação baseada no que Deus lhe revelava em oração, e por isso suas palavras tinham um poder transformador que meros conselhos humanos nunca poderiam ter. A advertência de Padre Pio aos casais que vivem sem Deus pode ser resumida em uma frase que ele costumava repetir: ama com Deus, e teu amor será eterno. Ama sem Ele e teu coração ficará nas sombras. Esta frase encapsula toda a sabedoria espiritual que o santo transmitia. O amor humano, por mais intenso que seja no início, não tem em si mesmo a força para durar para sempre. Precisa ser constantemente alimentado pela graça divina. Precisa ser purificado pelo fogo do Espírito Santo. Precisa ser sustentado pela vida sacramental da Igreja. Quando um casal ama com Deus, seu amor participa da eternidade do amor divino. Torna-se um amor que não acaba, que não desanima, que não se cansa. É um amor que reflete o amor da Santíssima Trindade, onde as três pessoas divinas se amam eternamente em perfeita comunhão. É um amor que antecipa o céu, onde não haverá mais choro nem dor, mas apenas alegria plena na presença de Deus. Em contraste, quando um casal ama sem Deus, seu coração fica nas sombras. Há sempre uma insatisfação profunda, um vazio que nenhuma quantidade de paixão ou romance pode preencher. As sombras de que Padre Pio fala são a ausência de sentido último, a falta de esperança transcendente, a vulnerabilidade ao desespero quando as coisas vão mal. Sem Deus, mesmo nos momentos felizes há uma sombra de preocupação. Será que isso vai durar? E se meu parceiro me deixar? E se nossos sentimentos mudarem? Essas dúvidas corroem a paz e a segurança da relação. Mas com Deus no centro, há uma certeza profunda. Não a certeza de que tudo será fácil, mas a certeza de que Deus estará sempre presente para sustentar e fortalecer o amor, não importa quais tempestades venham. Hoje você recebeu uma mensagem profunda de um dos grandes santos da Igreja Católica. Padre Pio não está mais fisicamente entre nós, mas suas palavras e seu exemplo continuam iluminando o caminho para milhões de pessoas ao redor do mundo. Seu testemunho de vida inteira dedicada a Deus, sua experiência de carregar as chagas de Cristo, suas horas incontáveis atendendo almas no confessionário, tudo isso lhe deu uma autoridade espiritual única para falar sobre o amor humano e sua necessidade do amor divino. Agora a pergunta é: o que você vai fazer com esta mensagem? Vai ignorá-la e continuar tentando construir sua vida afetiva apenas com recursos humanos?
Ou vai ter a humildade e a coragem de reconhecer que precisa de Deus para que seu amor seja verdadeiro e duradouro? Esta não é uma decisão pequena. É talvez uma das decisões mais importantes que você pode tomar na vida, porque dela depende não apenas sua felicidade terrena, mas também sua salvação eterna e a de seu cônjuge. Se você está vivendo em união livre, sem o sacramento do matrimônio, o chamado de Padre Pio para você hoje é claro. Busque regularizar sua situação. Converse com um padre. Exponha suas dificuldades. Peça orientação. Pode haver obstáculos, mas não há obstáculo que Deus não possa superar quando há boa vontade. Talvez você precise de uma anulação de matrimônio anterior. Talvez precise de tempo para se preparar adequadamente. Talvez precise resolver questões legais ou familiares. Tudo isso é possível com paciência e perseverança. O importante é dar o primeiro passo. Decidir que você quer viver sua relação dentro do plano de Deus. Se você já é casado sacramentalmente, mas sua relação com Deus esfriou, o chamado é igualmente urgente. Reaqueça essa chama. Volte à igreja. Confesse-se. Receba a comunhão com devoção. Estabeleça momentos de oração em casal. Leia a Bíblia juntos. Façam um retiro espiritual. Busquem direção espiritual. Não deixe que o amor mais importante de sua vida, seu relacionamento com Deus e com seu cônjuge, definhe por negligência. Assim como uma planta precisa ser regada constantemente para não morrer, o amor conjugal precisa ser constantemente alimentado pela graça divina para não secar. O exemplo de Padre Pio nos ensina que a santidade não é algo distante e impossível, reservado apenas para algumas pessoas especiais. É o chamado de todo batizado. E para os casados, a santidade se vive precisamente através da fidelidade ao sacramento do matrimônio e do amor generoso ao cônjuge. Padre Pio não era casado, era religioso consagrado, mas compreendia perfeitamente a beleza e a dignidade da vocação matrimonial. Via no amor dos esposos um reflexo do amor de Cristo pela Igreja, como ensina São Paulo na carta aos Efésios. Casais santos não são aqueles que nunca têm problemas ou dificuldades. São aqueles que, tendo problemas como todos os outros, buscam resolvê-los com a ajuda de Deus. São aqueles que caem, mas se levantam, que pecam, mas se confessam, que brigam, mas se reconciliam. São aqueles que mantêm viva a chama da fé e a alimentam constantemente através da vida sacramental. Padre Pio acompanhou muitos casais em sua caminhada de santificação. Orientou-os, corrigiu-os quando necessário, consolou-os em suas dores, celebrou com eles suas alegrias. Agora vamos fazer juntos uma oração inspirada nos ensinamentos de Padre Pio, pedindo a Deus que fortaleça os casais e as famílias. Se você está sozinho, reze pelos casais que conhece. Se está em relacionamento, reze com seu parceiro ou parceira. Coloque suas mãos sobre o coração e reze assim: Senhor Jesus Cristo, que através de Padre Pio nos revelaste a importância de ter Deus no centro de nossas relações, nós te pedimos perdão por todas as vezes que tentamos construir o amor apenas com nossas forças humanas, esquecendo-nos de Ti. Reconhecemos que sem Ti, nada podemos fazer, que sem Tua graça nosso amor se enfraquece e morre. Te pedimos, Senhor, que derrames Tua bênção sobre todos os casais e famílias. Sobre aqueles que vivem juntos sem o sacramento do matrimônio, concede a graça da conversão e da coragem para regularizarem sua situação. Sobre aqueles que já são casados sacramentalmente, mas se afastaram de Ti, concede a graça do retorno e do fervor renovado. Sobre aqueles que lutam com dificuldades em seus relacionamentos, concede a graça da perseverança e do amor que perdoa 70 vezes 7. Senhor, pela intercessão de Padre Pio, que carregou Tuas chagas em seu próprio corpo e dedicou sua vida inteira a levar almas a Ti, pedimos que cures as feridas de tantos casais e famílias. Cura o egoísmo, cura o orgulho, cura a falta de perdão, cura a infidelidade. Enche os corações com Teu amor divino, para que aprendam a amar não apenas com amor humano, mas com o Teu próprio amor.
Que cada casal seja uma imagem viva do teu amor pela Igreja, fiel, total, fecundo e eterno. Maria Santíssima, Mãe da Igreja e Rainha das Famílias, a quem Padre Pio tinha devoção tão profunda, intercede por todos nós. Protege nossas famílias, fortalece nossos matrimônios, guia-nos no caminho da santidade. Que nunca afastes de nós nem de nossas famílias o teu olhar misericordioso, como Padre Pio costumava pedir. São José, guardião da Sagrada Família, ensina-nos a cuidar com amor e responsabilidade de nossas famílias. Padre Pio, nosso intercessor, roga por nós. Amém. Que esta mensagem transforme sua vida e seu relacionamento. Que você tenha a coragem de colocar Deus no centro de tudo. E que seu amor, sustentado pela graça divina, seja verdadeiramente eterno. As referências que fundamentam este ensinamento estão no Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 1601 a 1666 sobre o sacramento do matrimônio, parágrafos 1451 a 1460 sobre a confissão e reconciliação, e parágrafos 2331 a 2336 sobre a moralidade das relações afetivas. Na Sagrada Escritura, encontramos fundamentação em Mateus capítulo 19, versículo 6, onde Jesus diz que o que Deus uniu o homem não separe, e em Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27, onde São Paulo ensina que o matrimônio é imagem do amor de Cristo pela Igreja. Os ensinamentos de Padre Pio sobre esses temas estão registrados em suas cartas espirituais, em seu epistolário e nos testemunhos de seus filhos espirituais, que destacam seu chamado constante para que os casais orem juntos, recorram aos sacramentos, mantenham Deus no centro da vida afetiva e não permitam que o egoísmo governe a relação.